Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje estou aqui para apresentar a minha lista de melhores filmes de 2024. A lista contém 25 filmes, todos eles foram lançados oficialmente em streaming ou nos cinemas do Brasil ao longo de 2024, ou seja, as obras que ainda vão ser lançadas no Brasil em 2025 não estão incluídas nessa lista. Eu começo a lista com Meninas Malvadas em 25º lugar. Esse é um remake do clássico de 2004, que fez um grande sucesso junto ao público e à crítica. Ele também possui um roteiro da Tina Fey muito divertido. O elenco é muito refinado nas suas interpretações, principalmente dentro desse gênero mais de filme infanto-juvenil, que muitas vezes menospreza o espectador. Eu acredito que o Meninas Malvadas, também por ter um diálogo com as patricinhas de Beverly Hills dos anos 90, é um dos grandes destaques de 2024. Eu acho que é um filme que merece ser conhecido e reconhecido. Em 24º lugar, eu colocaria Os Rejeitados, filme dirigido por Alexander Payne. Esse filme mostra todas as características desse diretor, principalmente por meio da figura do professor, interpretado pelo Paul Giamatti. É um professor deslocado, um pouco inseguro, e ele tem um certo diálogo com o personagem principal do filme Eleição. Só que aqui o professor ele tem uma amizade com um de seus alunos e essa amizade acaba rendendo a narrativa proposta pelo Alexander Payne. É um filme que tem um certo diálogo também com outra obra dele chamada Os Descendentes, na questão da maturidade, na questão do crescimento em relação também a Família. Os Rejeitados é um dos melhores filmes de 2024. Ele também pertence principalmente ao gênero de comédia que vem sendo muito relegado a segundo plano nessa era do streaming. As comédias costumam não ser mais exibidas nos cinemas, elas vão direto para streaming. E Os Rejeitados a gente teve a felicidade de assistir no cinema. Em 23º lugar, eu colocaria Gladiador 2, dirigido por Ridley Scott. Esse filme tem uma tarefa difícil, que é equivaler o filme original de 2000, com o Russell Crowe. O Paul Mescal, ele tem essa função difícil de substituir esse ator que ficou muito marcado pelo papel do gladiador. O Paul Mescal, ele começa o filme um pouco nervoso, mas depois ele vai se encaixando no papel da melhor maneira. O Ridley Scott, mais uma vez, ele mostra um grande talento na reconstituição de época, design de produção, figurinos, efeitos visuais, fazendo com que o Gladiador 2 seja uma das maiores diversões do ano no cinema. O filme ele chegou a fazer uma boa bilheteria, embora um pouco longe do esperado. Em 22º lugar, eu colocaria Wicked. Essa é uma mistura entre fantasia e musical, dirigida pelo John M. Chu. Tem uma parceria muito exitosa entre a Cynthia Erivo e a Ariana Grande. Eu considero uma das melhores parcerias nos últimos anos. O filme ele estabelece um diálogo muito interessante com o Mágico de Oz, também com Oz Mágico e Poderoso. Possui um design de produção, um figurino espetaculares e também tanto as canções quanto as coreografias são muito boas. O Wicked é um merecido sucesso, vem sendo indicado a muitos prêmios e eu espero que o público consiga conhecer esse filme. Em 21º lugar, eu colocaria Divertidamente 2. Essa sequência ela foi o maior sucesso de bilheteria de 2024. A maioria do público não considera que seja melhor do que a primeira parte do ano de 2015. Eu acho que o Divertidamente 2 tem um roteiro muito mais ágil, personagens também mais interessantes, inclusive aqueles que aparecem como acréscimos em relação ao original.
e é uma animação espetacular. Eu fiquei realmente bastante impressionado que a Pixar conseguiu fazer uma sequência tão exitosa. Em 20º lugar, eu colocaria Rebel Moon, a marcadora de cicatrizes, filme dirigido pelo Zack Snyder. Eu destaco aqui que eu prefiro a versão lançada oficialmente pela Netflix. Eu não aprecio tanto a versão estendida do Zack Snyder. Eu acho que a marcadora de cicatrizes, o filme funciona numa versão mais reduzida, tem sequências de ação, a meu ver, espetaculares, tem alguns dos efeitos visuais mais bem trabalhados de 2024, e tanto essa segunda parte quanto a primeira merecem ter um reconhecimento maior do público. Eu acredito que o fato de os dois filmes terem sido muito criticados, assim como a obra do Zack Snyder, isso acabou afastando o público. E esse gênero de ficção científica, ele não propõe tantos exemplares assim por ano. E eu acho que o Rebel Moon, além de ser um exemplar raro, ele é um exemplar de muita qualidade. Essa segunda parte, a marcadora de cicatrizes, a meu ver, é um dos melhores momentos do cinema em 2024. Em 19º lugar, eu colocaria Jurado no número 2. Esse filme é considerado a despedida, infelizmente, do Clint Eastwood. Ele dirige com a sua maestria habitual. Eu lamento muito que esse filme tenha sido lançado diretamente em streaming. Isso criou uma grande polêmica, principalmente por causa do Clint Eastwood ser o diretor. É um diretor muito renomado, ele ganhou 2 Oscars por Os Imperdoáveis e Menina de Ouro. Esses filmes também ganharam os Oscars de melhor filme. Então, o jurado número 2 ele estabelece novamente a qualidade desse cineasta em lidar com uma narrativa muito bem trabalhada, um roteiro muito ágil, a edição do filme, a meu ver, é uma das melhores do ano, é uma história que não tem sobras e o espectador fica tenso o tempo inteiro querendo saber como a história vai se concluir. Em 18º lugar, eu colocaria A Garota da Vez, é a estreia na direção da Anna Kendrick, ela também interpreta a personagem principal. É um filme visivelmente inspirado no Zodíaco do David Fincher, mas a Anna Kendrick ela não dispõe do orçamento elevado que tinha o David Fincher em Zodíaco. Isso faz com que A Garota da Veia seja um filme minimalista, mas dentro dessa característica consegue elaborar muito bem os seus personagens, tem uma elevada tensão ao longo da narrativa, principalmente na questão de se descobrir quem é o serial killer que comete vários crimes ao longo de uma década. A Anna Kendrick ela tem uma função muito importante no filme, além de ser a diretora, ela consegue dar credibilidade à personagem central, transformando A Garota da Vez num dos melhores filmes, a meu ver, de 2024. Em 17º lugar, eu colocaria Assassino por Acaso, filme dirigido por Richard Linklater. Esse é um filme também raro, como Os Rejeitados, já que é uma comédia que conseguiu chegar no cinema, conseguiu fazer um certo sucesso de público e também de crítica. O Glenn Powell aqui, ele tem o melhor momento da sua trajetória, ele tem uma certa parceria com o diretor, o Richard Linklater, e essa mistura que o filme faz entre comédia, drama, até mesmo policial, é muito bem-vinda. São raros os filmes hoje em dia que propõem esse tipo de mistura, e o Assassino por Acaso ele faz isso de maneira muito exitosa, a meu ver, sendo um dos melhores filmes de 2024. Em 16º, eu colocaria Rivais, do Luca Guadagnino. Esse é um diretor que vem construindo uma filmografia muito sólida ao longo dos últimos anos e muito variada. Ele consegue transitar
entre vários gêneros, ele vai do drama até o terror, ele também utiliza muitos elementos de comédia, de romance. Aqui em Rivais, ele apresenta um triângulo amoroso de maneira muito humana. O filme ele não julga os personagens, o espectador ele fica bastante livre de ter a sua própria interpretação em relação a essa história. O Rivais também conta com a melhor trilha sonora do ano, a meu ver, embora alguns espectadores considerem ela um pouco intrusiva, eu acho que ela consegue estabelecer a ponte, principalmente desse cinema contemporâneo proposto pelo Luca Guadagnino com o cinema dos anos 80. Em 15º lugar, eu colocaria Maxine, do Ty West, é o fechamento da trilogia com a Mia Goth. Eu considero o Maxine o melhor filme dessa trilogia. Eu lamento muito que ele tenha sido mal recebido. Ele de maneira geral, visto como o pior dessa trilogia, que começou com o X, a Marca da Morte e o Pearl. Eu entendo que o Maxine ele consegue estabeleceu uma grande homenagem ao cinema dos anos 80. Ele também consegue um diálogo com Psicose, do Alfred Hitchcock, apresenta uma das melhores atuações do Kevin Bacon e também ele consegue construir uma atmosfera muito poderosa. Eu acho que até em alguns momentos ele consegue remeter ao Cidade dos Sonhos do David Lynch. É um grande filme, a meu ver. Eu espero que ele, ao longo do tempo, ele possa ser mais reconhecido, porque é um dos grandes momentos do cinema deste ano, ao meu ver. Em 14º lugar, eu colocaria Eu Vi o Brilho da TV. Esse é um filme de origem mais indie, mais underground. Ele lembra muitas produções dos anos 90, dos anos 2000. Também tem uma influência do David Lynch. Ele tem uma atmosfera meio onírica. O espectador nunca sabe ao certo o que está acontecendo. Parece, às vezes, uma mistura entre realidade e sonho. Ele conta com algumas interpretações muito boas que fazem com que o espectador se interesse pela história. É uma história sólida, ao mesmo tempo muito enigmática, e ele se constrói como um desses projetos que ainda o espectador encontra de vez em quando, que são muito originais e que andam em falta em Hollywood. Em 13º lugar, eu colocaria O Quarto ao Lado, do Pedro Almodóvar, é a estreia do diretor em filmes de língua inglesa, conta com uma grande presença tanto da Tilda Swinton quanto da Julianne Moore. Elas estabelecem uma grande parceria. O Pedro Almodóvar ele tem na sua filmografia alguns filmes que lidam muito bem com esse tema da morte. A gente pode lembrar do Fale com Ela, Abraços Partidos, Tudo sobre Minha Mãe, A Pele que Habito. Mas aqui ele apresenta essa temática da morte de maneira muito mais grave, muito mais densa, profunda. É um filme com todo o estilo do Pedro Almodóvar em questão de visual. Então a gente tem o design de produção e os figurinos dialogando o tempo todo, mas realmente aqui o destaque do filme são as grandes atuações. Eu espero que o grande público consiga descobrir esse filme. Ele venceu o Festival de Veneza, mas acabou não tendo depois uma grande repercussão e também não foi muito indicado a prêmios até agora. Não sei como vai ser ainda no Oscar, mas O Quarto ao Lado, com certeza, a meu ver, é um dos melhores filmes de 2024. Em 12º lugar, eu colocaria Motel Destino. Esse é um dos meus filmes brasileiros preferidos nos últimos anos. Realmente, desde a sua estreia no Festival de Cannes, eu estava muito curioso para conhecer essa história. O elenco todo é muito bom, funciona perfeitamente, principalmente o Fábio Assunção. O Fábio Assunção aqui tem um dos melhores papéis da sua trajetória. Eu também acredito que a fotografia do filme e o design de produção são alguns dos melhores já feitos no cinema brasileiro. E o Motel Destino, embora
depois dessa estreia em Cannes, que chamou muito a atenção da plateia, embora ele não tenha sido muito discutido, debatido, é um filme que eu imagino que, com o passar dos anos, ele vai ser cada vez mais reconhecido. Em 11º lugar, eu colocaria Megalópolis, filme dirigido por Francis Ford Coppola. Essa é uma produção muito ambiciosa. O Coppola, ele investiu dinheiro do próprio bolso para conseguir terminar essa obra muito refinada. Eu lamento, em parte, assim, ter tido uma má recepção, inclusive não valorizando o triunfo técnico que é o filme. A gente tem uma mistura de design de produção, de figurino, de fotografia realmente esplendorosa. É um dos pontos altos da filmografia do Coppola, nesse ponto, o que não é pouco, porque a filmografia dele é de muita qualidade nessa parte técnica. O Megalópolis também apresenta uma grande atuação do Adam Driver, que é um dos maiores atores da atualidade. Eu acho que o filme funciona muito por causa dele. E o Megalópolis, ele também teve uma estreia no Festival de Cannes, mas desde lá ele foi muito criticado. Eu acredito que a maneira como ele vislumbra a ideia de cinema hoje em dia ainda vale muito a pena de ser assistida. O Francis Ford Coppola, ele tinha arriscado tanto pela última vez num grande projeto em Um Fundo do Coração dos anos 80, que era um grande musical, e aqui no Megalópolis ele faz o mesmo. Eu espero que também seja um filme que chegue com o tempo a um público maior. Em 10º lugar, eu colocaria O Sabor da Vida. Esse é um dos filmes mais emocionantes do ano. Ele tem duas atuações fora de série, da Juliette Binoche e do Benoît Magimel. Eles fazem um casal de cozinheiros que estabelecem uma rotina muito interessante para o espectador acompanhar. É um filme bastante reflexivo, tem sequências muito longas, diálogos também muito longos, mas isso em momento nenhum cansa o espectador. Ele realmente fica bastante interessado em acompanhar a história desse casal e particularmente o filme foi muito comovente. É um dos filmes que tratam melhor a emoção este ano, entregando também participações no elenco que estabelecem uma qualidade que poucos filmes acabam tendo. Em 9º lugar, eu colocaria Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Esse é o grande destaque do cinema brasileiro deste ano. Ele vem sendo indicado a muitos prêmios importantes. Eu considero que tem algumas das melhores atuações do ano. A Fernanda Torres e o Selton Mello realmente se entregam nesses papéis. O Ainda Estou Aqui, ele consegue estabelecer um diálogo do Brasil contemporâneo com o Brasil da ditadura militar e faz isso de maneira muito profunda, muito densa, consegue lidar com os personagens da melhor maneira possível. O Walter Salles é um diretor muito renomado, muito talentoso. A gente pode lembrar de Central do Brasil, Abril Despedaçado, da adaptação do Kerouac em Na Estrada, um filme que foi injustamente deixado de lado na filmografia dele. O Walter Salles realmente é um dos melhores diretores e consegue aqui mostrar de novo todo o seu talento à frente de um elenco e também fazendo a parte técnica do filme funcionar de maneira primorosa, que é uma das suas características ao longo da filmografia. Em 8º lugar, eu colocaria O Menino e a Garça. Essa é uma das animações mais emocionantes que eu já vi em todos os tempos. O Miyazaki é um diretor realmente espetacular, é um diretor genial, ele consegue transformar essas imagens em pinturas em movimento. Você sente uma grande emoção no tratamento dos personagens, ele consegue misturar mitologia, consegue misturar fantasia, ficção científica de maneira muito refinada,
fazendo o espectador realmente se surpreender a cada passo dessa narrativa. O Menino e a Garça, ele mereceu o Oscar de animação, é um filme realmente primoroso, mas não só dentro do gênero da animação, ele é um filme que merece ser assistido por quem gosta, por quem não especificamente goste de animação, ele funciona de maneira muito densa, principalmente por sua parte dramática e sua parte de construção de personagens. Em sétimo lugar, eu colocaria Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos. Esse é um dos filmes mais brilhantes que eu vi em 2024, começando pelas atuações da Emma Stone, do Mark Ruffalo, do Willem Dafoe. O Yorgos Lanthimos ele consegue passar daquela estranheza da sua filmografia inicial de Dente Canino e Alpes para algo mais comercial, mais Hollywood, mas também mantendo todo o seu estilo. Então, Pobres Criaturas, ele é um filme que se desenha de maneira muito eficaz, tanto com o uso do design de produção e dos figurinos, quanto com as atuações primorosas desse elenco. Eles conseguem funcionar em igual sintonia. É um filme que parece, em alguns momentos, até utilizar alguns elementos do cinema do Tim Burton, mas faz isso de maneira muito peculiar, de maneira um pouco mais amarga, com certas críticas que não existem tanto no cinema do Tim Burton. Em sexto lugar, eu colocaria Segredos de um Escândalo. Esse é um filme, a meu ver, primoroso, que foi bastante esquecido pelo Oscar no início desse ano. A Julianne Moore e a Natalie Portman apresentam atuações fora de série, elas parecem fazer personagens que são duas faces da mesma moeda. O filme ele passa de uma metalinguagem de uma atriz querendo representar uma determinada figura numa comunidade do interior, ele passa dessa metalinguagem para algo muito mais profundo, muito mais grave, muito mais sério. E o filme ele se constrói com base nas atuações, principalmente da Julianne Moore e da Natalie Portman. Elas se encontram em um momento realmente decisivo dentro da trajetória delas, no sentido de mostrar como elas desempenham papéis dramáticos da melhor maneira possível. Em quinto lugar, eu colocaria Ervas Secas. Esse é um filme do diretor Nuri Bilge Ceylan. É um cineasta do qual eu gosto muito desde o filme Era uma Vez na Anatólia. Depois ele chegou a ganhar o Festival de Cannes com Sono de Inverno, e ele tem alguns outros momentos espetaculares no cinema. O Ervas Secas é um deles, é um filme que consegue se construir por meio de sequências muito longas e também de diálogos muito bem trabalhados, que são uma característica do diretor. As atuações são impecáveis, você parece realmente assistir quase uma espécie de documentário, de tão realista que é cada passagem de Ervas Secas, mas ao mesmo tempo que ele tem uma certa dureza, ele contém uma emoção muito profunda que consegue dialogar com o espectador de maneira muito eficaz. Em quarto lugar, eu colocaria Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. Esse é um filme fenomenal, um filme francês, com uma das melhores atuações do ano, da Sandra Hüller. Ele mistura policial, mistura drama, mistura trama de investigação. É uma das histórias mais originais que eu vi nos últimos anos, e a gente sabe como o cinema tem sentido falta de histórias originais. Consegue desenvolver personagens de maneira muito particular, também possui uma certa influência do teatro, mas ele consegue se adequar à, à linguagem de filme, ou seja, você está assistindo a Anatomia de uma Queda, você sabe a todo tempo que não se trata de uma peça de teatro, apesar de ter diálogos de igual intensidade
e com uma grande construção de estrutura. Em terceiro lugar, eu colocaria Furiosa, uma saga Mad Max. Esse, a meu ver, é o melhor filme da trajetória do George Miller. Esse é um grande diretor. É uma pena que o filme tenha fracassado nas bilheterias. Ele sofreu muito com as comparações feitas com Estrada da Fúria, de 2015, que foi um filme muito mais bem recepcionado, tanto pelo público quanto pela crítica. Mas esse Furiosa, se eu fosse escolher um filme de ação até agora, neste século, que fosse de grande qualidade, realmente, eu escolheria o Furiosa. Ele tem sequências de ação espetaculares, ele constrói uma atmosfera, um universo muito próprios. Eu acho que todo o elenco do filme se encontra muito bem e eu espero que com o tempo ele também possa ser mais valorizado, porque merece muito. Em segundo lugar, eu colocaria Tipos de Gentileza, filme também dirigido pelo Yorgos Lanthimos. Ele não foi tão bem recebido quanto o Pobres Criaturas. Ele também possui um grande elenco, começando pela Emma Stone e Willem Dafoe, que já apareciam no Pobres Criaturas. Aqui a gente tem o acréscimo, por exemplo, do Jesse Plemons e também da Margaret Qualley. O filme é construído por meio de três histórias, uma história mais estranha do que outra. Ele tem uma certa influência do cinema do Paul Thomas Anderson, também do cinema do Ari Aster. A Emma Stone, possivelmente, ela esteja no melhor momento dela como atriz dramática. É uma pena que ela não vem sendo reconhecida nas premiações, ela não está sendo indicada por esse papel. O Tipos de Gentileza, a meu ver, é o filme mais injustiçado de 2024. Eu considero uma verdadeira obra-prima. Eu acho que aqui o Yorgos Lanthimos ele traz todas as características ali do cinema dele na fase inicial, do Dente Canino, do Alpes, principalmente. O Alpes é um dos meus filmes preferidos dele. Ele traz para um contexto mais de Hollywood, mas nunca sem perder em nenhum momento a estranheza, assim como era no Pobres Criaturas. Então, Tipos de Gentileza, eu espero que o espectador realmente descubra esse filme e possa é, ver a qualidade dessa narrativa dentro da filmografia do Yorgos Lanthimos, para que saiba que é um diretor realmente original. Em primeiro lugar, finalmente, eu colocaria Zona de Interesse, dirigido pelo Jonathan Glazer. Esse é um filme espetacular. Ele tem uma reconstituição de época perfeita. Ele lança o espectador dentro da Segunda Guerra, dentro do contexto do nazismo, do campo de Auschwitz. Conta com uma outra atuação incrível da Sandra Hüller, que já aparece muito bem no Anatomia de uma Queda. O Zona de Interesse, ele ganhou o Oscar de filme internacional, mas, a meu ver, ele merecia ter sido escolhido como melhor filme no Oscar em 2024. Essa é uma obra histórica, é um dos filmes mais impactantes que eu lembro de ter visto no cinema, e ele possui realmente uma fluência narrativa, ele possui um realismo que fazem com que o espectador se surpreenda a cada momento. Alguns reclamam um pouco da trama um pouco mais lenta, mas eu acho que isso realmente está dentro do contexto da pretensão do Jonathan Glazer. A meu ver, esse é um filme espetacular, uma obra-prima e, com certeza, o melhor filme da trajetória do Jonathan Glazer. Então é isso. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado ao longo deste ano o canal, por ter dado sugestões, por ter feito críticas, por ter feito comentários que ajudaram muito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista de melhores filmes de 2024. Se vocês quiserem deixar a sua lista nos comentários, seria muito legal. Queria agradecer novamente e dizer que eu aguardo vocês em 2025, esperando que seja um ótimo ano para todos. Até a próxima.